No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode acelerar suas aplicações Python em até 84.931 vezes. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma comparação entre loops da linguagem Python normal, que a gente sempre faz, com for e tudo mais, e nós vamos substituir esses loops por álgebra linear, operações através de álgebra linear, multiplicação de matrizes, multiplicação de vetores, para que a gente consiga acelerar o nosso código em grande escala. E além disso, nós vamos trabalhar com o JIT, Just in Time, compilação em tempo de execução, utilizando o Numba, uma ferramenta que foi feita para computação científica para acelerar os seus códigos Python. Então, se você tem um código Python que acredita que ele esteja um pouco lento, você provavelmente vai conseguir acelerar ele muitas vezes utilizando álgebra linear e compilação em tempo de execução. O Numba e tudo mais, a álgebra linear, foi feita principalmente para computação científica, quando a gente vai trabalhar ali com redes neurais, algoritmos de machine learning, descida do gradiente e tudo mais. Mas não significa que você não consiga utilizar dentro da sua aplicação web, por exemplo. Às vezes dentro da sua aplicação web você tem um algoritmo que você possa transformar aquele loop que você esteja utilizando em uma operação de álgebra linear. Tudo que você puder transformar de loops da linguagem Python for para uma operação de álgebra linear, transforme. Isso é uma ótima prática para você melhorar a aplicação do seu projeto. Caio, como que eu faço isso? O que é isso? Calma, que eu vou te explicar passo a passo, beleza? Então vamos lá. Vem aqui pro meu Google Colab, que diferente do que a gente já está acostumado aqui, que a gente sempre trabalha dentro do VS Code, na aula de hoje eu vou pro Google Colab, que eu acho uma ferramenta incrível para isso, para a gente fazer esses testes. Essa parte de computação científica, ela já vai vir com várias das bibliotecas que nós vamos precisar instaladas. Então acho que vai facilitar a nossa vida a gente utilizar o Google Colab aqui e não o VS Code, tá? Mas se você quiser utilizar o VS Code, não tem problema. Você só vai precisar fazer essas importações, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é explicar para vocês qual que é o cálculo que nós vamos acelerar aqui hoje. Então imagina que eu tenho aqui duas listas, e aqui eu vou colocar 1, 2, 3 só para como exemplo, mas imagina que são listas gigantescas. E eu quero fazer o quê? Eu quero multiplicar a primeira lista pela segunda lista da seguinte forma. Eu vou pegar esse valor vezes esse valor aqui vezes esse, e esse daqui vezes esse. Então, matematicamente, seria 1 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. Exatamente esse cálculo que nós queremos realizar. Com o Python, isso daqui é muito simples de ser feito. Com o for. Em vez de utilizar aqui 1, 2, 3, eu vou criar um range aqui de 100 mil. Então, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Beleza? Vamos criar aqui um outro range. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Então ele já vai resolver isso daqui, eu não precisar ficar digitando, e a gente tem uma lista enorme para a gente conseguir, de fato, um algoritmo que demore para executar um pouco, beleza? Agora eu vou criar uma função para isso, para fazer esse exato cálculo que eu mostrei para vocês. Então eu vou criar um def loop aqui, vou criar uma variável chamada sum, e ela vai começar com 0, vai inicializar com 0, depois eu faço um for i in range, até o len de x, ou y, tanto faz. E agora eu vou falar que sum vai ser mais igual a x na posição i vezes y na posição i. E depois, no final disso tudo, eu dou um return sum. Ok. Vamos ver então qual que é o resultado dessa operação. Se eu der aqui um loop, abre e fecha parênteses, nós temos lá este número gigantesco aqui, que é o resultado dessa operação que nós fizemos. Ok? Agora nós conseguimos medir o tempo de execução, desse código. Então eu vou colocar aqui porcentagem time it para a gente medir o tempo de execução do nosso código e loop. Vou executar esse código. Aqui, o que é esse time it? Ele vai executar essa função loop várias e várias vezes, e vai calcular, assim, a média de tempo que elas levaram. Então, por isso que levou ali um tempinho razoável. E nós tivemos aqui 34,8 milissegundos para a gente executar uma função aqui, em média, ok? Então, em média, essa função loop está levando 34,8 milissegundos. Fala, Caio, mas isso é muito rápido. Tá, por mais que eu tenha aqui 100 mil... Isso daqui ainda não é algo gigantesco. Quando a gente está falando de redes neurais, por exemplo, isso daqui vai ser muito maior. Ou esse cálculo tem que ser executado milhares de vezes. Então, isso faz diferença sim.
Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu vou vir aqui em editar, configurações do notebook, e vou colocar aqui acelerador de hardware, e vou colocar aqui GPU. Nós temos GPU ou TPU. GPU é a sua placa de vídeo, que você provavelmente comprou para jogar aí na sua casa e tudo mais. Ela é um equipamento próprio, ela foi feita especificamente para realizar cálculo, principalmente cálculos de álgebra linear, que é exatamente isso que eu vou passar aqui para vocês. E TPU seria como uma GPU para resolver cálculos de tensores, seria matrizes de muitas dimensões, de 3, 4, 5, 6 dimensões. Vou selecionar aqui GPU, vou colocar aqui salvar e beleza. Eu tenho muitas sessões ativas, gerenciar sessões, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu vou fechar essa daqui e deixa eu ver, deixa eu encerrar essa daqui. Beleza, agora sim, né? Tá tudo funcionando. Deixa eu testar aqui se não atrapalhou em nada. Beleza. Deixa eu ver se tá indo. Loop não foi definido. Agora sim. Kernel reiniciou. X não foi definido. Tá. Aqui o kernel reiniciou, então tem que rodar desde cima. Vamos testar. Beleza, tudo funcionou. Beleza, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente ativou aqui a aceleração por GPU, só que o nosso tempo de execução foi de 34 para 30. Isso daqui se eu executar outras vezes, isso daqui vai mudar um pouco também. Não é uma diferença significativa. Não foi de fato acelerado esse nosso código por GPU, tá? Porque a gente não está utilizando aceleração por GPU dentro do nosso código. O nosso código que a gente fez, ele não é capaz de utilizar a nossa GPU, ok? Para conseguir fazer, diminuir o tempo de execução do nosso código. A sua GPU, por exemplo, ela é ótima em realizar esses cálculos em paralelo, por exemplo. Só que isso daqui a gente não está aproveitando da GPU que nós colocamos. Já o NumPy, ela é uma ferramenta que também não utiliza, mas através de uma outra tecnologia a gente pode fazer com que o NumPy seja acelerado por GPU. Então nós não estamos utilizando de fato a GPU agora, como a gente pode perceber que não teve praticamente diferença nenhuma. Mas daqui a pouco, depois que a gente vê sobre álgebra linear, quando a gente for falar de compilação em tempo de execução com Numba, a gente vai falar também de aceleração por GPU, ok? Então isso é muito importante a gente definir lá em cima, ok? Então, beleza. Fizemos esse cálculo aqui. Então, agora nós precisamos falar um pouquinho de álgebra linear, pessoal. O que seria álgebra linear? Seriam operações que a gente vai realizar com matrizes e vetores. Imagina o seguinte caso. Vamos pegar aquele mesmo caso lá do exemplo que eu dei de 1, 2, 3. Nós temos vetores de 1, 2, 3, certo? Deixa eu pegar aqui, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, eu vou falar lá. Eu tenho x, ele vai ser igual a uma lista que ela tem os valores 1, 2 e 3 dentro dela, ok? Depois eu tenho uma outra lista, aqui seria um y, né? Não reparem na minha letra, pessoal, me desculpem por isso, que ela também tem os valores 1, 2 e 3. Quando a gente vai realizar operações de álgebra linear com vetores e matrizes, quando eu faço x vezes y, como que é realizado esse cálculo, essa multiplicação de vetores? Então, eu tenho que fazer o seguinte, linha por coluna. Então, nós temos que pegar esse valor aqui e multiplicar por esse, seria dessa coluna. Esse valor aqui, eu teria que multiplicar por outra coluna aqui. Só que essa coluna não existe. Então, aqui a quantidade de linhas não é a mesma quantidade de colunas, nós temos esses valores diferentes. Então, eu tenho que calcular o vetor transposto, a matriz transposta. Então, o que a gente chama de y com um tzinho em cima. Então, deixa eu fazer aqui y com um t em cima, ou seja, y transposto vai ser igual a isso daqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Opa! Vai ser igual a 1, 2, 3. Então, se eu tentar fazer x vezes y, isso daqui vai dar errado. Porque eu não consigo multiplicar matrizes que tenham a mesma quantidade de linhas e colunas. Então, agora eu consigo fazer x vezes y transposto. Agora sim eu consigo multiplicar x por esse daqui. Então, eu pego esse valor aqui, essa linha daqui, e multiplico por essa coluna aqui. Já que eu não consigo fazer, eu não consigo pegar essa linha e multiplicar por essa coluna. Vai ficar faltando números para isso. Então, agora sim eu faço 1 vezes 1, 2 vezes 2 e 3 vezes 3 e somo isso, que vai ser igual a 1 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui.
x vezes y transposto. Isso daqui seria a operação de álgebra linear que a gente vai realizar aqui na aula de hoje. Claro que nessa aula aqui a gente não vai dar tempo de eu entrar fundo em álgebra linear e tudo mais, mas aqui isso daqui seria a noção básica que vocês vão precisar para entender o que nós vamos fazer aqui nas próximas aulas, certo? Agora nós vamos ter que fazer o seguinte, eu vou importar aqui, então import NumPy. Nós vamos importar essa biblioteca, que é uma biblioteca Python própria para a gente conseguir trabalhar com vetores, matrizes e realizar cálculos e operações de álgebra linear, certo? Então aqui eu vou criar x1, vai ser igual, e agora eu vou criar um np.array, então eu vou criar um array de verdade, não é mais uma lista. E eu vou colocar aqui um range de 10000 de 100.000 e fazer a mesma coisa, import NumPy as NP, eu vou colocar aqui. Certo? E fazer exatamente a mesma coisa para x2. Certo? Fizemos isso. E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero realizar esse cálculo. Como que nós podemos fazer isso? Eu posso vir aqui e fazer simplesmente assim, deixa eu executar esse código, x1, arroba, que é para fazer essa multiplicação operador do NumPy, x2.t, maiúsculo. Esse t maiúsculo vai fazer o x2 transposto. Lembra do y lá, que seria y transposto? Aqui eu fiz x2 transposto. Quando eu dou um Shift Enter, nós temos que ver aqui que o resultado dessa função aqui foi exatamente o resultado que nós tivemos aqui. Beleza, pessoal? Então, assim, o resultado é exatamente o mesmo. O que vai mudar aqui será o tempo de execução. Então, dessa forma, se a gente já tentar fazer o seguinte, um time it aqui de x1 disso daqui, vamos pegar literalmente isso daqui, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Vamos ver o tempo que ele está levando. Vamos lá, esperar um pouquinho que ele vai executar várias vezes para calcular uma média. E aqui nós já temos 82. Fala, Caio, aconteceu aqui, ficou maior. Antes era 30, agora virou 82. Não, pessoal. Isso daqui é 30 milissegundos. Aqui já é 82 microsegundos, certo? Se a gente até digitar aqui, vou pegar uma tabelinha para vocês verem. Ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu achar. Wikipedia deve ter. Tem. Beleza, aqui, ó. Então nós temos lá o microsegundo, depois o microsegundo, depois o milissegundo, certo? Então aqui o microsegundo seria um fator de 10 elevado a menos 6. O milissegundos, 10 elevado a menos 3, certo? Então isso daqui é muito menor. 82 microsegundos é muito menor que 30 milissegundos, certinho? Beleza, então aqui nosso tempo de execução já caiu muito, mas muito mesmo, drasticamente. Vocês concordam comigo? Só que a gente consegue ainda diminuir esse tempo ainda mais através da compilação em tempo de execução com o Numba. Se eu mostrar aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar aqui, Numba, cadê? Não, isso aqui é para trabalhar com placas de vídeos da AMD, esse Rock aqui, mas beleza. Então, o Numba aqui, ele seria um acelerador de funções Python. Então, ele tem várias funções aqui. Ele vai fazer vetorização automática dos seus loops, ele vai aqui ter paralelismo, aceleração por GPU. Então, ele é feito exatamente para isso e com ele você consegue acelerar muito o seu código Python. Então, nós podemos fazer o seguinte, import Numba, e nós vamos fazer um from Numba import JIT. Perfeito, né? Agora eu vou criar um arroba aqui e vou decorar a minha função que eu vou criar com JIT. E aqui dentro eu vou passar um NoPython como true. NoPython igual a true. Beleza, e agora eu vou criar a minha função. Vou chamar aqui def matriz numba. E essa função aqui vai receber x1 e x2. E ela vai retornar, return, exatamente esse cálculo aqui. Então é a mesma coisa. Concordam comigo? Ele faz exatamente o mesmo cálculo, então deveria levar o mesmo tempo. Na verdade, não. Isso daqui será um pouco diferente. Então eu vou executar. E agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu copiar esses array aqui e trazer para cá. Deixa eu tirei o zoom, né? Beleza. Vamos copiar esses array daqui. Vou trazer eles para cá. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o tempo de execução dessa função matriz numba. Então, time it. E aqui nós calculamos matriz numba, e eu vou passar x1 e x2 como parâmetro. Como vocês sabem que é exatamente o mesmo cálculo, vocês talvez esperam que dê 82 microsegundos ou um valor muito próximo disso, de 82 para 80.
Aí seria mais em relação ao clock do processador, da GPU e tudo mais, mas aqui nós esperamos diferenças drásticas. Aqui ele deu erro, por quê? Ah, tá. É que o Numba aqui, ele vai fazer uma transposição dos nossos NumPy Array. Então, ele não trabalha com inteiros. Então, eu tenho que especificar aqui o tipo. Então, eu tenho que colocar um dtype, vai ser igual a float, certo? Ou poderia colocar um ponto type aqui também, type um np.float. Mas eu vou deixar o dtype mesmo, aqui de fora, né? Beleza, aqui, vírgula, dtype, type é igual a float. Certo. Agora sim, vamos executar o nosso código. E nós vamos ter como tempo de execução, cadê? 39 microsegundos. Então, foi de 82 para 39. É uma diferença razoavelmente drástica, pessoal. Ok? Se a gente fosse ver aqui, seria mais de 50% quase. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Isso daqui a gente fez uma compilação em tempo de execução. O que nós podemos fazer ainda é colocar isso daqui para ser executado em paralelo. A gente já falou sobre paralelismo aqui neste canal, certo? É um conceito da ciência da computação, é um assunto assim razoavelmente complexo, daria para fazer assim uma live, um vídeo disso daqui de mais ou menos 1-2 horas falando sobre paralelismo, como que funciona e tudo mais. Mas nesse caso aqui eu só vou mostrar para vocês esse tempo de comparação, certo? Deixa eu fechar aqui. E vou colocar aqui agora um segundo parâmetro aqui, que seria o paralelo. Paralelo. Vai ser igual a true também. Ou seja, eu quero executar essa função aqui em paralelo. O que seria mais ou menos executar em paralelo? Deixa eu pegar aqui minha mesa digitalizadora para desenhar aqui para vocês de novo. Minha caneta. Nesse caso aqui, quando a gente está realizando esse cálculo, como que é feito? Ele executa cadê? Deixa eu me encontrar aqui a setinha. Beleza. Ele primeiro vai executar o 1 vezes 1. Aí, quando ele terminar de executar o 1 vezes 1, ele vai executar o 2 vezes 2 e somar esses valores aqui. Aí, depois ele vai pegar esse resultado aqui. Então, seria 4 mais 1, 5. Depois, ele iria multiplicar isso daqui e depois realizar a soma. Então, para que eu consiga avançar nos próximos cálculos, por exemplo, para eu realizar o 3 vezes 3... eu preciso ter realizado 1 vezes 1 mais o 2 vezes 2. Então, eu preciso ter terminado esses cálculos aqui primeiro. Ele vai realizando esse, depois ele realiza esse, depois esse, até chegar nos últimos cálculos. Quando a gente fala de paralelismo, o que eu vou fazer? Eu vou entregar o 1 vezes 1 para... Vamos pegar aqui, ó. Vamos imaginar que nós temos lá um clock de processador. Vamos imaginar aqui que nós temos 3 pessoas. Cada um desses aqui é o caderno de uma pessoa. Eu vou passar o 1 vezes 1 para a pessoa 1, chamar aqui P1, P2 e P3. P3. Então, eu vou passar o 1 vezes 1 para a pessoa 1 realizar. A pessoa 2 vai realizar o 2 vezes 2 e a pessoa 3 vai realizar o 3 vezes 3. Depois, eu vou ter a quarta pessoa, a P4, que vai receber o resultado dessas pessoas aqui e realizar a soma deles. Então, vocês concordam que a única pessoa que precisa esperar que tudo seja acabado é a P4, para depois realizar a soma. Eu não preciso esperar o 1 vezes 1 acabar esse cálculo para realizar o 3 vezes 3. Então, imagina o seguinte aqui. Para realizar cada multiplicação, eu levo 2 segundos. E para realizar cada soma, eu vou levar 1 segundo. Isso daqui são tempos absurdamente exagerados, tá? Só para vocês verem a diferença. Então, nesse caso aqui, quanto tempo eu levaria para realizar, para completar esse cálculo? Primeiro eu faria 1 vezes 1, que leva 2 segundos. Então, vamos armazenar aqui, 2 segundos. Depois eu faria uma soma, que leva 1 segundo. Depois eu faria 2 vezes 2, né, que levaria 2 segundos. Então, realizei isso daqui. Depois eu faria uma soma, que levaria 1 segundo. Depois eu faria uma multiplicação, que levaria 2 segundos. Depois eu faria mais uma soma, que levaria 1 segundo. Então, 2, 4, 6, 8. Então, isso daqui levaria 8 segundos para ser finalizada. Agora, o que eu tenho? Essas pessoas aqui, cada pessoa vai levar 2 segundos para realizar esse cálculo, 2 para realizar esse e 2 para realizar esse. Só que para a pessoa 2 começar o cálculo, ela não precisa esperar a pessoa 1 terminar. Então, se elas começaram aqui às 19 horas, elas vão terminar às 19 horas e 2 segundos.
e 2 segundos. Então, para realizar todas essas multiplicações, que tinha levado 6 segundos, então esse e esse, se a gente juntasse aqui esse com esse e esse daqui, tinha levado 6 segundos. Agora a gente levou 2 segundos para realizar todas as multiplicações. Depois eu tenho que fazer mais somas. Então vai ficar aqui 1 e 1 para realizar todas as somas. Mais 2 somas, na verdade. Esse mais esse mais esse. Então são 2 somas. Então eu levei 4 segundos. Então aqui, se a gente estivesse trabalhando normalmente, eu teria levado 8 segundos e aqui eu levei 4 segundos para realizar esse cálculo em paralelo, ok? Então, mais ou menos, é essa a ideia da computação paralela, certo? Claro que isso daqui é muito mais complexo do que eu estou passando só nessa aula. A gente teria muito mais coisas para trabalhar também. Se vocês têm interesse, deixe aqui nos comentários que eu posso estar pensando em trazer para vocês. Guardando aqui minha mesa digitalizadora, agora nós vamos realizar esse cálculo. Só vou trocar aqui o nome para paralelo. E agora sim, eu vou dar um Ctrl Shift Enter para realizar esse cálculo aqui. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou pegar esse time it aqui, só que agora eu vou verificar o tempo de execução com o parallel. Shift Enter, e agora vamos ver quanto tempo ele levou para ser executado. E ele levou 36 microsegundos, era para ter levado menos. Não pode levar o mesmo tempo, não. Eu acho que ele não tinha atualizado aqui. Vamos ver. 37 microsegundos. Tá, ficou bem parecido, né? Beleza. Então ele tinha levado 36.9 e aqui levou 37.4. Que estranho. Parallel igual a true. Isso daqui não era para estar acontecendo. Matriz number parallel. Tá tudo certo, né, pessoal? Alguém tá enxergando algo que eu tenha feito de errado aqui? X1, X2. Vamos trazer isso daqui. E colocar aqui primeiro. Shift Enter. Esperar um pouquinho. Aqui já deu 40 microsegundos. Não era para isso estar acontecendo. Mas beleza, assim, questão de tempo. Nos testes que eu tinha feito anteriormente, que eu já realizei esses testes aqui, tinha dado, deixa eu conferir aqui, pessoal, 365 nanosegundos, tá? Esse mesmo cálculo aqui. Agora não está dando esse tempo todo de diferença. Eu tinha testado algumas vezes. Mas vamos terminar aqui, então vamos tirar a nossa conclusão final do que nós aprendemos. Então, quando nós trabalhamos com loops do Python normal, levou em torno de 29 milissegundos. 29.7, vamos arredondar para 30. 30 milissegundos. Quando a gente passou a utilizar álgebra linear, ele foi para... Vamos esperar um pouquinho. Para 84 microsegundos. Quando a gente começou a trabalhar com compilação em tempo de execução, com o JIT, ele foi de 82 microsegundos para 34.8 microsegundos também. E agora nós vamos fazer aqui o matriz number parallel. Deixa eu conferir se está tudo certo aqui, beleza? Tá tudo certo. Vamos executar aqui e vamos ver quanto tempo ele vai levar. Aqui ele levou 37.7 microsegundos também, certo? Então, é isso, pessoal. Então, a gente pode perceber que nós conseguimos acelerar de 29 milissegundos para o menor que nós tivemos aqui, foi o 34.8 microsegundos. É uma diferença gigantesca. E nos testes anteriores que eu tinha feito, essa diferença foi ainda maior. Porque aqui, esse código aqui em paralelo tinha dado 365 nanosegundos. Então foi uma diferença muito, mas muito grande mesmo, certo, pessoal? Então é isso. Acho que está tudo certo aqui. Espero que vocês tenham entendido como funciona essa parada de álgebra linear, tudo isso que eu expliquei de vocês de computação em paralelo e tudo mais. Eu esperava de verdade que essa diferença aqui, de quando a gente colocou para ser realizado em paralelo, ia dar uma diferença maior, viu? Mas não deu, por incrível que pareça.
Tá tudo certo aqui. A gente fez aceleração por GPU, tá ligado, tal. Não sei por que não foi, mas era para ter ido um pouco mais rápido, tá? 35 microsegundos, tá um pouquinho mais lento que este daqui ainda. Meio estranho, né? Bem estranho. Mas beleza, pessoal, é isso, acontece assim, quando a gente está trabalhando com performance e tudo mais, aqui no caso está tudo certo, nosso código, a gente não fez nada de errado, mas aconteceu daqui desse tempo aqui ser um pouquinho maior do que este daqui, que foi aqui sem quando a gente trabalhou com computação paralela. Mas se a gente for comparar do nosso primeiro código, quando a gente não tinha feito nada de álgebra linear, nada de compilação em tempo de execução, foi de 29,7 milissegundos para 34,8 microsegundos. É uma diferença assim, gigantesca, pessoal. Imagina para quem trabalha com simulações, que leva dias para serem realizadas. Às vezes tem que fazer uma simulação de um buraco negro, algo do tipo assim, quem trabalha com pesquisa científica, astronomia e essas paradas. Você leva, às vezes, uma semana, um mês para conseguir terminar a sua simulação, às vezes até mais. Então, você conseguir acelerar seu código em 50%, mudaria de 30 dias para 15. Então, para essas pessoas, isso aqui é muito importante. Ou para o seu próprio código. Imagina o seu usuário ter que esperar lá de 2 segundos, você conseguir reduzir esse tempo para 1 segundo. Isso pode ser uma venda a mais que você vai realizar dentro da sua aplicação web, por exemplo. Em vez do usuário ter que ficar esperando por tanto tempo ali dentro da sua aplicação, ele ali espera 2 segundos. Pode ser o tempo dele fechar a janela e ir para o seu concorrente. Agora ele teve que esperar 1 segundo, ele manteve ele dentro da sua aplicação, só porque você trocou ali um loop Python para um cálculo de álgebra linear, utilizou compilação em tempo de execução e tudo mais. Certo, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui também sugestões para próximos vídeos que vocês têm interesse em aprender e comenta aqui também, Caio, eu entendi e Caio não entendi, só para eu saber quem que está entendendo o conteúdo aqui, se minha didática tá boa ou não, beleza? E se ficou com alguma dúvida, como sempre, é só deixar aqui também que eu estarei respondendo todo mundo. Um abraço e até a próxima!